Dá uma bitoca no meu nariz, dá uma bitoca no meu nariz. Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, está no ar mais um Cinema e Arquitetura. Se você viveu nos anos 80, se você tem mais de 30 anos, com certeza esse filme vai te trazer muitas recordações, vai te trazer uma memória afetiva muito bacana. E eu quero falar hoje sobre Bingo, o Rei das Manhãs, o filme que conta a história aí de Arlindo Barreto, ou como todo mundo conheceu, como o Bozo. O Bozo que encantou as manhãs nos anos 80, que fez parte da nossa vida nos anos 80. E essa semana lançou o filme aí, estrelado por Vladimir Brista e a direção de Daniel Rezende. Como eu falei, é um filme inspirado na história de Arlindo Barreto, não é uma história verídica, não é um filme que vai contar uma história real, não é uma cinebiografia. Na verdade é um filme que foi inspirado e aí se construiu toda uma história em volta desse personagem icônico na nossa cultura. Não é somente um filme para contar a história do Arlindo Barreto ou a história do Bozo, mas é um filme para trazer à tona toda aquela essência, tudo aquilo que nós vivemos nos anos 80. Que o filme ele traz todo esse clima, ele faz uma brincadeira com todo esse clima, com toda essa geração, trazendo referências, desde o Aquaplay, de mudar de canal à TV, faz referências a várias coisas da nossa cultura pop e também da nossa cultura brasileira. Por exemplo, ele cita SBT, ele cita a Globo, claro que mudando de nome, a Globo vira Mundial, o SBT vira TVP, e aí faz referência a Xuxa, faz referência a ícone da nossa cultura e tudo mais. É um filme que traz não somente todas essas referências, mas ele também traz aquele clima, a questão da decoração, a questão de como naquela época era uma época de grande mudança dentro da nossa cultura brasileira. O Brasil estava saindo daquele momento de ditadura militar e estava tendo aquele clima de liberdade, como se nada mais pudesse nos segurar naquela época, entendeu? Como era uma fase de liberdade, libertinagem também. Então o filme traz todo esse sentimento, essa estética e tudo mais. O filme se divide em 3 arcos. O primeiro arco é aquele momento de apresentação do filme, em que nós somos apresentados a esse mundo, principalmente para aquelas pessoas que não viveram os anos 80. Esse primeiro arco ele faz com que traga à tona para nós todo esse saudosismo. Então em alguns momentos ali nós vemos algumas coisas que trazem à tona esse sentimento e traz esse momento de nostalgia e faz com que nós possamos nos apegar ao personagem do Bingo. É um momento também em que o Vladimir Brista lá, o Augusto Mendes, que é interpretado pelo Vladimir Brista, ele é apresentado ao Bozo, ele tem a chance de fazer o teste para fazer o Bozo. Então da mesma forma nós somos apresentados a esse universo. No segundo momento em que que é a construção do personagem, que o Augusto Mendes ele já é o Bozo e ele precisa construir esse personagem. É muito interessante esse momento desse filme. Quem cresceu nos anos 80 também sempre quis ter a curiosidade de como que eram esses bastidores. Quem nunca sonhou em ir para um programa da Xuxa, do Sérgio Malandro, da Angélica e do próprio Bozo. Então ele mostra isso por detrás das câmeras, como é que isso funcionava, como é que era construído aqueles grandes programas de criança que passavam nos anos 80. Então é bem interessante essa construção. E o último bloco e o último arco é justamente o arco mais dramático, em que muitas vezes nós rimos muito nos 2 primeiros arcos, mas no último dá aquele ranço na garganta, aquele sentimento pesado, tu sente o peso do personagem e tudo mais. Vladimir Brista é o papel dele e todo mundo está falando que realmente é o papel dele, ele está muito bem. Não foi um papel que foi feito para o Vladimir Brista, ele foi feito para o Wagner Moura, mas questão de agenda e tudo mais acabou caindo no colo dele e ele vestiu a camisa, ele se incorporou muito bem. Ele passou 1 ano e meio que ele não quis fazer outro personagem, ele não fez novela, não fez nada, ele se dedicou quase que única e exclusivamente a esse filme. E aí, o Vladimir Brista, ele era aquela geração que veio da Bahia, junto com Lázaro Ramos e com Wagner Moura, e ele faz parte da tríade baiana aí, que fez muito sucesso. E o Vladimir Brista era o único deles que não tinha feito um grande filme e não tinha estrelado um grande filme. E aí esse filme ele veio para encabeçar e coroar também esse grande ator Vladimir Brista, que ele está muito bem mesmo.
Um outro destaque que eu dou também para esse filme é justamente o diretor Daniel Rezende, que talvez você não conheça, mas ele já foi indicado ao Oscar pela melhor montagem em Cidade de Deus. Então essa é a estreia dele como diretor. Ele já fez muitos outros filmes como Ensaio da Cegueira, Robocop, ele fez Robocop, Tropa de Elite 1 e 2, então ele teve muito tempo trabalhando nesse circuito de filmes e agora ele resolveu estrear como diretor. E ele estreou com O Pé na Porta, um filme que é muito bom. Dou destaque também para as outras. Leandra Leal está muito bem nesse filme. A atriz Emanuele, que fez lá a Gretchen, também está muito bem mesmo. Então toda essa composição de cenas, esse cenário, se a gente for olhar a arquitetura, se a gente for olhar o design, a gente teve muita preocupação em fazer com que nós nos sentíssemos realmente nos anos 80. Esse filme eu posso dizer que ele não é um filme documental, mas ele é um filme nostálgico. Todo mundo que viveu esses anos 80 com certeza sentiu aquele aperto no coração por ter vivido de verdade essa época, por ter vivido realmente esse momento na nossa história. Como muitas vezes é representado dentro do próprio filme, é como se o avanço tecnológico, como se eles vivessem os melhores momentos da vida dele, como se a partir daquele momento ele já tivesse alcançado o máximo da sua vida e nem conseguia imaginar que nós ainda viveríamos muito mais. A questão do posicionamento de cena, a questão do filme, das cores que eles escolheram para ressaltar, o azul, o vermelho, que são as cores do próprio Bozo, o posicionamento de câmera. Algumas vezes ele faz uns planos sequências muito bons mesmo, que você nem percebe, você parece que vai seguindo ali o próprio Bozo. Nesse plano sequência é muito bom, você não percebe os cortes. Tem uma cena em que a câmera ela sai do apartamento, ela dá uma volta pela cidade toda, quase que num plano de sequência, e ele entra num outro ambiente, em outro local totalmente diferente. Esse plano de sequência é maravilhoso. Outra coisa também que eu quero destacar nesse filme é justamente a trilha sonora. A trilha sonora, algumas vezes, que fica muda, que alguns momentos de tensão, alguns momentos em que você sente que fica engasgado também, você percebe isso muito por conta da música, que a música para, né? Aquele momento de drama que você não escuta a trilha sonora nenhuma, mas por outro momento também a trilha sonora ela te faz querer sentir, ela te faz palpitar teu coração ao mesmo tempo que você vê a cena. Da mesma forma, as músicas que eles escolheram para a trilha sonora, que remeteram bem aos anos 80, que trouxeram essa nostalgia, principalmente na primeira etapa do filme, em que ele estava apresentando esses personagens, ele usa muito de música dos anos 80 e deixa bem claro esse sentimento nostálgico. Essa trilha sonora também, ele fez questão de colocar, no mesmo dia que lançou o filme, ele fez questão de colocar no Spotify. Vale a pena assistir. Bingo, O Rei das Manhãs, é um filme que pela estética, que pela qualidade, se nós formos olhar a arquitetura, podemos perceber, principalmente nos cenários, como o cenário remete realmente a esses anos 80, como o figurino remete aos anos 80, como nos anos 80 tudo era exagerado, tudo se podia, onde o politicamente correto não existia, e nós vimos isso acontecer nas manhãs das nossas crianças. Nós crescemos assistindo isso tudo, bem parecido com o que o Bingo representa dentro do filme, tá certo? Eu fiquei muito triste quando eu fui assistir esse filme, porque eu estava numa expectativa muito grande, mas quando chegou lá tinha pouca gente na sala do cinema, pouca gente interessada em assistir esse filme. Esse filme vale a pena assistir, vale a pena você assistir no cinema. Ele teve uma preocupação muito grande na qualidade do filme, ele teve muito esmero nesse filme, então vale a pena você assistir no filme pela qualidade sonora, pela qualidade gráfica do filme, vale a pena assistir mesmo, tá? Então vá lá assistir Bingo, O Rei das Manhãs. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui, se inscreva no canal, deixa seu comentário aí se você gostou ou não do filme, se você prestou atenção em algumas coisas, como Aquaplay, como referências, histórias que são verdade, que você consegue encontrar no YouTube. Vale muito a pena conhecer o filme, tá certo? Então é isso, minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau! Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Eu não sei se eu acredito em você. Isso é novela das 8, rapaz, não é bolinho, não. Eu sou o Bingo. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro.